Fala, povo do agro, estamos dando início a mais um episódio do podcast Agrocultura, feito para você que gosta de informação nova e diferenciada no segmento do agronegócio em geral. E hoje, para brilhantar aqui o nosso 10º episódio, né, Jailton? Nosso 10º episódio, estamos tendo a honra de receber ela que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, em 2002, mestrado em 2004 e doutorado em 2017 pela mesma instituição. É atualmente professora EBTT do Instituto Federal do Ceará, campus de Limoeiro do Norte, e atua principalmente nos temas física do solo, química do solo, manejo de solo e água e fertilidade em agrossistemas. Esse foi um tema pedido pelos nossos seguidores, então, atendendo a pedidos, nós estamos trazendo hoje aqui uma convidada de alto quilate, que é Arilene Franklin, professora do IFCE. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos dar início aqui, vou lhe passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, e aí em seguida a gente já começa com as perguntas, tá bom? Seja muito bem-vinda, Arilene. O agradecimento é nosso, né? Estou aqui participando em nome também da instituição, trazendo o nome da nossa instituição, e para a gente poder debater e conversar um pouco mais, né? E ampliar os horizontes nesse tema tão importante de nutrição de plantas. Eu fiquei muito feliz pela escolha, né, dos nossos, digamos assim, seguidores. Perfeito, é isso mesmo. Lá no Instagram a gente sempre coloca alguma coisa relacionada sobre os temas, né? E aí, no anterior, nós tivemos Rodrigo Gregório e Fabíola, porque era um tema que vinha sendo pedido seguidamente. Cadê a agropecuária, produção de animal, não sei o que e tal. Trouxemos. E aí, em seguida, eu já coloquei lá 3 temas, se não me engano, foram entomologia, fitopatologia e nutrição de plantas. E aí, nutrição de plantas ganhou disparado. Mas é um tema, sem dúvida, de extrema importância, porque nós que estamos no campo e acompanhamos no dia a dia, né? Muitas vezes ainda é uma incógnita na cabeça do produtor, por se tratar de um tema realmente muito complexo, onde você não dá para levar a receita de um local para o outro, né? E aí, partindo do início, como que você resume, de maneira geral, a nutrição de plantas, Arilene? O que está envolvido ali que você dá maior destaque? Pronto. A meu ver, né, e muito mais em termos práticos, né, levando para a prática, para o dia a dia, a nutrição de plantas, ela vai estudar justamente os nutrientes que têm que estar presentes nas plantas para prover um desenvolvimento e crescimento da própria planta, mas em virtude do desenvolvimento animal e do ser humano, né? Então, a gente tem que olhar a nutrição de plantas dentro de um sistema mais abrangente, não só pontual, não só tendo o solo como reservatório de nutrientes e para o desenvolvimento local e específico daquela planta, né? Vai muito mais além. Envolve qualidade de sistema, qualidade ambiental, envolve o desenvolvimento da produção animal, porque nós consumimos direto e indiretamente a planta e diretamente o animal que vai consumir essa planta como, né, fonte de alimentação. Sim. E essa alimentação ela tem que ser nutritiva, ela tem que ter um alto valor biológico. Sim. E na cadeia alimentar nós estamos, né, aí no topo recebendo aí essa planta que tem que ser bem nutrida, e aí para ela ser bem nutrida a gente pensa inicialmente que ela precisa só daqueles nutrientes, né? Que os macro e micronutrientes que a gente tanto bate, estando presente, vão compor e vão ser responsáveis por todas as substâncias que a planta precisa para o seu desenvolvimento e crescimento. E não é bem assim, né? Existe uma gama de elementos e uma gama de, digamos assim, de substâncias dentro do próprio sistema produtivo que fará com que a planta ela esteja nutricionalmente adequada. A premissa parte do princípio daqueles metabólicos primários, que são os nutrientes. Sim. Mas, além disso, eu tenho uma série de substâncias que eu preciso prestar atenção. Perfeito. Digamos assim, os nutrientes, eles são o pontapé inicial. A partir deles, uma série de reações químicas vão acontecer, tanto no solo quanto na planta após absorver esses nutrientes, né? Exatamente. E aí cada um, a gente até
estudando um pouco sobre eles, a gente sempre relaciona, a grosso modo, o nitrogênio está ligado ao crescimento da planta, o fósforo à energia, o potássio ao enchimento e por aí vai, né? E, na verdade, não é bem assim. A gente encontra, inclusive, muita negligência, não de quem opera, mas um elemento que eu vou citar aqui como exemplo, o enxofre, por exemplo. Muitas vezes a gente... o que tu usa de enxofre? Eu ponho sulfato disso, sulfato daquilo, e aí eu supro minha necessidade. E quando a gente vai fazer a conta da necessidade de enxofre para a planta, anda longe. Então, situações como essa, por exemplo, acabam desequilibrando todo um sistema por falta de um nutriente, inclusive, muito importante, né, para a planta. E aí, dentro dessa ideia, Arilene, como que você, digamos assim, orientaria a promoção desse equilíbrio? Porque uma queixa generalizada que a gente encontra também com facilidade é com relação às fórmulas que encontram-se no mercado. Tem o NPK, mas ele é 10, 28, 20. Ele é 10, 10, 10. Ele é 16, 16, 16. Sendo que muitas vezes a maior necessidade é de um ou de outro. Eu acredito que tem também como formular a gosto, né? Sim. Mas, ao seu ver, como que é melhor a gente tentar fazer a promoção desse encaixe para a planta, né? Sim. Alisson, você tocou numa questão bem importante, né? Hoje, o que a gente vê na nossa agricultura tropical, na maioria das regiões, né? Em especial a nossa região Nordeste, e aí eu destaco o nosso estado, né? Sim. Aqui a gente tem polos diferenciados, nós temos polos da fruticultura irrigada para exportação, nós temos o polo de grãos, né? A olericultura já vai estar na região mais norte do estado, e assim sucessivamente. Mas a gente não pode deixar de entender que nós estamos em uma região tropical. Sim. E aí, essa região tropical, por natureza, tem pobreza de elementos essenciais para a planta. Perfeito. E a gente tem que restituir esses elementos para o solo, né? Então, aqui falta, né, quando a gente diz aqui, é porque está faltando realmente fórmulas que a gente possa não só balancear no campo, como fórmulas que sejam adaptadas ao nosso sistema. Na verdade, a gente tem importado muita tecnologia da região Sudeste e Sul. Quando eu falo tecnologia, um sistema de irrigação é tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia, são produtos, são algumas substâncias, né? E sempre batendo na tecla de NPK. Sim. Parte do pressuposto que 90%, tá? E esse dado tá defasado. Acho que é um pouquinho mais. 90% das áreas não tem sequer uma análise de solo. Não tem sequer um acompanhamento do histórico daquela área, né? E mesmo as que tem uma vez quando foi o plantio inicial da instalação da cultura. Então, assim, não dá para ter uma agricultura competitiva, né, se a gente não tiver uma análise de solo, um acompanhamento para ver o que é que a planta precisa. Por quê? É importante os sistemas conservacionistas. Sim. Nessa visão de solo tropical e na visão de qualquer tipo de solo, seja numa região sob condições temperadas ou não. Eu chamo mais a atenção dos solos tropicais porque essa visão conservacionista vai priorizar também, junto com a fonte mineral, a fonte orgânica. Mas, assim, é importante a gente desmistificar essa ideia que só o composto orgânico ou só o composto mineral, né? Quando eu digo composto, são os produtos minerais, são os fertilizantes minerais que você vai adicionar na área e você fica só no NPK. E aí você tira, né, a oportunidade daquele ambiente promissor, que nós estamos nessa região tropical, mas é uma região que nós temos temperatura, umidade, radiação solar, né, fatores abióticos excelentes para a produção vegetal. O ano todo. O ano todo. E aí é só um ajuste e falta realmente produtos. Nós não temos, para você ter ideia, eu na semana passada quis fazer um ajuste com micronutrientes numa cultura e não achei fonte de micro. A gente só acha ácido bórico, né? Sim. Fritas a gente não acha, né? Que é FTBR12. Não acho que é a melhor fonte, está longe de ser a melhor fonte para micronutrientes. Mas é alternativa. A que tem, e a gente não encontrou na região para adquirir.
Então, esse acesso também é difícil para os produtores. Você tocou num ponto importante, Arilene, que é a questão da análise de solo, tá? A gente vê muito alguns produtores que, quando fazem, vamos supor, o cara tem o hábito de fazer lá 200 quilos de fundação numa implantação ou uma cobertura a cada 3 meses, meio que uma fórmula, né? Uma receita. E aí, quando a gente pergunta, mas com base em quê, né? Cadê tua análise de solo para a gente avaliar? Não tenho. Ou então, a última que eu fiz faz 2 anos. Perfeito, é um caso. O outro caso é a pessoa que faz a análise de solo e aí, no final das contas, ele vai e coloca a mesma coisa. E quando a gente analisa ali, diz, não precisava disso. Ou então, não precisava só disso. E aí, onde você acha que está, digamos assim, a lacuna? É por parte de quem está buscando? Eu acredito que em muitas vezes sim, né? Está buscando ali para ter um documento e não uma ferramenta. Ou os institutos, as instituições que fazem aquela análise poderiam fornecer algo a mais, tipo, qual é a tua cultura e tal, e dar algo mais direcionado. É óbvio que cada caso é um caso, mas eu sinto que ainda fica uma distância muito grande entre essas duas pontas. Você encontra esse tipo de situação no dia a dia? Sim, é o que mais a gente encontra, né? E assim, qual é a nossa visão? Eu acho que todos nós somos corresponsáveis, né, em todas as escalas. Você tocou no ponto do Instituto, né? Vou colocar o ponto do Instituto e das universidades federais, que têm missões e visões diferentes, né? Os laboratórios que estão nas universidades federais tem um outro organograma e geralmente não estão atrelados ao desenvolvimento de extensão por parte dessas análises. Então seria uma ótima. Isso, né? que fica muito mais difícil de fazer. Aqui no Instituto a gente pode fazer, inclusive nós temos o GPEX, né, que é o Natanael, engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas, né, que é o responsável lá, técnico do laboratório de solos, né, do LabSat, que a gente faz esse acompanhamento a nível de extensão. Mas é um acompanhamento ainda muito, digamos assim, incipiente, muito frágil e inicial. Por quê? Porque olhar só a análise de solo sem a gente ir na área é complicado. O que a gente pode orientar é uma visão geral, e muitas vezes essa visão geral, existem demandas do produtor que só em loco a gente consegue observar e fazer alguns ajustes. E até priorizar algumas correções, né? Antes de você ter a adubação propriamente dita. Sim. Então, assim, a gente tem aqui no nosso vale, né, do Jaguaribe, condições bem discrepantes. Nós temos ali pro lado do tabuleiro de Russas, né, onde está uma situação de solo ácido, né, um solo que está numa condição de 90% da área do Ceará, uma condição ácida, e nós temos uma condição muito arenosa, aí nós temos uma condição mais alcalina, diferenciada, da Chapada do Apodi e também dos perímetros irrigados, né, que aí lá são solos afetados por sais. Sim. Que todo mundo, né, fala uma linguagem só, é um solo salino, e eu digo, não é salino. Pasmem que o solo não é salino, é um solo sódico, que tem um efeito totalmente diferente para a planta e para o próprio ambiente, né? É por isso que hoje esses solos, que já não estão dando tantas respostas ao cultivo do arroz, estão sendo trocados, né, pela carcinicultura. Sim. Mas esse aí já abrange um outro assunto. E aí nossos solos da Chapada do Apodi, que ali sim, como nós temos uma formação do calcário jandaíra, um solo que tem já um aporte de cálcio, de magnésio, corre-se o risco de ser salinizado, né, pela condição ambiental. O solo é muito fértil quimicamente, então vamos aproveitar. Ele é fértil quimicamente, mas ele tem comprometimentos seríssimos no termo de física e da biologia. Sim. E aí a nutrição de planta, ela está intimamente ligada com esses 3 pilares, né? A parte biológica, a parte da microbiologia, a parte física do solo e a parte química. Sem ter a interação e a consonância desses 3 pilares, eu não tenho nutrição de planta. Sim. Por quê?
Quando você abordou que ela era muito complexa, é porque eu estou atuando em 3 níveis, em 3 universos, né? Eu estou ali falando da questão solo, que é o suporte, da planta, e eu tenho também os fatores abióticos, que vão trazer aí, né, digamos assim, os bichinhos que são responsáveis, né, ou para proteger a planta com os inimigos naturais, não só fungos, bactérias e insetos de uma forma geral, ou para atacar, porque o ambiente natural dele já foi destruído. Tá. Então, é bem abrangente mesmo, eu falo de uma forma bem complexa. Falando em abrangência, enquanto você falava aí, eu acho que eu montei aqui umas 28 perguntas na minha cabeça, viu? Então já fica, deixa que esse episódio não vai ser suficiente. Mas deixa eu ver aqui se eu não me perco, tá? Falando, por exemplo, tentar ser bem objetivo. Qual a... Não seria a nota, o grau de importância que você dá, por exemplo, à nutrição de plantas, com a ligação, por exemplo, com a sanidade das plantas? Pronto. Está intimamente ligado. Totalmente ligado. Vamos fazer uma relação com nós humanos. Isso. Né? Se a gente está malnutrido, a gente acaba ficando mais susceptível. Pronto. E aqui, como você bem frisou, nós somos um paraíso tropical para todos os tipos de pragas e doenças. Exatamente. Né? E aí eu vou chamar a atenção, já que você deu o exemplo do humano, né? Quando a gente se alimenta muito de carboidratos simples, né? É como se a gente estivesse se nutrindo do jeito que a planta se nutre só com fertilizantes químicos. Sim. Né? Quando a gente não coloca na nossa alimentação frutas e verduras, é a mesma coisa de não colocar nas plantas a matéria orgânica, né? Eu não estou falando de sistema orgânico de produção. Sim. Todos os sistemas, sejam eles, né, considerados convencionais, que eu tenho umas críticas com essa denominação, né, com relação a convencional, mas isso aí deixa para um outro episódio. E o que acontece? Quando você coloca apenas o fertilizante químico na planta, ela não tem a possibilidade de produzir as substâncias naturalmente, né, que ela produz, que são os metabólicos secundários, que vai fazer com que ela desenvolva a sua imunidade, a sua defesa. A planta, ela não tem voz, ela não tem lágrimas, ela não tem mão, pé para correr. Então, assim, se eu pisar no seu pé, você vai dizer, ai, né, você vai se afastar. A planta, ela não tem essa capacidade. Sim. Então, ela tem um mecanismo pela cor, pelo cheiro, pelos espinhos, né, por uma série, né, de metabólicos, né, que a gente chama de metabólicos secundários, que estão associadas aos compostos fenólicos, aos compostos carboxílicos, aos compostos nitrogenados e que só vem proveniente da microbiologia, ou seja, da matéria orgânica do solo. Sim. Então, se eu quiser ter uma planta resistente, eu preciso nutrir essa planta bem. Ah, mas eu coloquei todos os macro e micronutrientes. Beleza, mas você não colocou a substância que vai potencializar, né, que é justamente o alimento do micro-organismo, que ele vai sinalizar para que a planta venha a se defender. Outra pergunta também bem objetiva. Vou pegar o exemplo que é talvez o mais prático de todos, que é o fundo preto em tomate, que é uma deficiência de cálcio. Teoricamente, nós não deveríamos ter uma deficiência de cálcio na Chapada do Apodi, pelos motivos que você acabou de citar. E já vi, e não foi só uma vez, né? Mas no passado, quando se plantava mais a tomate aqui, a gente via com recorrência. E aí, qual a primeira reação do produtor? Colocar cálcio. E colocava cálcio. E nada de resolver o problema. Então, essa é a prova cabal de que muitas vezes não, sempre, você aportar mais um nutriente não é a alternativa, não é o suficiente, né? Se você Sim. não trabalhar também os demais. Sim. E dentro disso, pegando o gancho da questão dos biológicos, e aí agora eu vou saltar para o grão. Felizmente, a gente já está caminhando para uma era em que os biológicos têm um grau de participação fenomenal. E Sim. é um caminho sem volta. Sim, né? Ainda bem. Daí eu vou perguntar duas coisas. Esse aporte, né, do biológico de maneira geral, seja 1, 2, 3 ou um batalhão deles, ele supre
uma das lacunas, que é o aporte do micro-organismo no solo. E falando-se do grão, na fruticultura a gente percebe que esse aporte ele é mais contínuo, até porque os ciclos são mais longos, na maioria das vezes, ou se for mais curto, mas o grau de exigência da planta é muito maior. Mas no grão ele naturalmente é feito no tratamento de sementes, ou ali no ato do plantio, via micron, que é injetado no suco de plantio, e talvez até 30 dias do ciclo com uma reposição, muitas vezes pulverizada. É melhor do que nada, isso é fato. Sim. Mas merecia mais, não merecia? É manejo, né? Se a gente proteger essa colocação dessa substância, a gente já tem um salto, já é válido. Ou seja, né? O solo ele não pode estar desprotegido, você tem que ter a cobertura morta e você tem que ter matéria orgânica, né? Então, assim, essa relação CN, que a gente conversa muito, né? Uma relação CN muito alta, da palhada, da cobertura, ela tem que ficar em cima para poder ter os 4 compartimentos atuantes, né? Sim. Na verdade, a gente tem a matéria orgânica compartimentalizada, né? Primeiro vem o aspecto da decomposição, né? Que dentro dessa decomposição eu tenho mais 2 subdivisões, digamos assim, aquela parte mais grosseira, que você olha e você consegue identificar qual é a fonte daquele material orgânico, qual a palhada que deu origem àquele material orgânico, e aí depois você tem ali a biomassa microbiana que vai atacar aquele material. Mas além daquilo, o que vai estar produzindo, né, você tem um outro compartimento que é o compartimento da mineralização, que vai atuar em 2 vertentes, né? Primeiro, a mineralização nada mais é do que a passagem, né, da parte orgânica para a parte inorgânica, ou seja, vai liberar os íons, vai liberar os nutrientes para a solução do solo. Sim. E a outra parte vai compor o humus, que a gente chama o terceiro compartimento, que é a umificação, que é o surgimento das substâncias, né, fúvicas, úmicas e azuminas, que é o composto propriamente dito, que vai fazer aquele escurecimento do solo, que vai agregar, que vai gerar macro e microporos para o solo. Perfeito. Então, tanto o solo arenoso quanto o solo argiloso precisa desse tipo de manejo. Porque no solo arenoso, o que é que eu tenho? Eu tenho um alto índice de macroporos, né, uma oxigenação lá em cima, tendo em vista que o macroporo ele é responsável por armazenar oxigênio, né, e fluir a água, a condutividade hidráulica, e aí faz com que toda a matéria orgânica que eu introduza nesse solo, ela seja consumida rapidamente, ela oxida, né, ela se perde. Por isso essa proteção é uma proteção contínua. É uma proteção contínua. Se eu tiver esse tipo, que não é o descobrimento da roda, né? Todo mundo dá para fazer isso aí. Ah, mas eu vou ter problema com maquinário, a parte... Isso aí a professora está falando no aspecto teórico, lá na prática dá muita dificuldade. Tem os implicativos práticos, mas você tem um ganho ambiental e um ganho econômico também. Você vai ter um produto de uma vida útil de prateleira melhor, né? Você vai ter menos produtos ao longo prazo sendo adicionados, mesmo via fertilizante mineral. Eu não estou só falando de fertilizante, não estou falando nem dos idas da vida, do contexto geral, né? E aí, ao longo prazo, você vai ter a manutenção desse sistema, sem falar na qualidade nutricional que você vai produzir. Sim, e não só produzir, mas também disponibilizar, né? Sim. Principalmente isso, é aquilo, de novo, não é só colocar, é saber se eles estão em equilíbrio e se eles estão sendo bem absorvidos pela cultura, né? Exatamente. E aí deixa eu fazer um adentro na questão do cálcio, né? Que você mencionou. Ali, notadamente, eu tenho um desequilíbrio, né? Então, assim, ele já tem muito cálcio no solo, a gente observa muito isso, mas isso é uma água dura. E aí como é que acontece? Acontece que você tem um sinergismo e um antagonismo entre os nutrientes. Então é muito importante você observar essa relação, né? Geralmente, a maioria das culturas, né, quando eu falo em fruticultura, você acende um alerta para o potássio. Né? Porque você está lá, o fruto pós-colheita, eu preciso de um grau Bix de tanto, eu preciso de uma vida útil de prateleira, então está muito correlacionado ao cálcio e o potássio, né? Divisão celular, e ainda tem um outro porém,
que o cálcio ele também vai atuar na presença do boro. O boro ele está muito envolvido no metabolismo dos carboidratos, não só o potássio, né, na produção celular. E aí, nesse aspecto, quando eu tenho deficiência de boro, excesso de potássio, que muitas vezes é o que acontece, o meu cálcio não vai para a planta. Aí você tem essa deficiência. E o interessante na nutrição de plantas, né, é porque é tudo mundo. Interligado, Ficou 30 perguntas lá atrás, enquanto você falava eu já criei mais 30. E aí eu vou puxar o gancho enquanto você toma um fôlego e bebe uma água. Eu vou voltar com o assunto da palhada e do boro, certo. Tá? Mas antes eu vou só dar um recado aqui a respeito dos nossos apoiadores. Hoje nós estamos falando diretamente dos estudos da Faculdade Vidal de Limoeiro, do Grupo Vidal de Ensino, e que estão com matrículas abertas, tanto a Faville, a faculdade, com 5 cursos de graduação presencial, que é Direito, Administração, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem, além de mais de 30 cursos de pós-graduação. Então, todas as matrículas estão abertas, você que está procurando aí um motivo para investir na carreira, já achou. Vem para cá. E para você que quer matricular o seu filho a partir de 1 ano de idade até a 3ª série do ensino médio, a Escola Normal também está com as matrículas abertas. Então venham conhecer a estrutura, todo o ambiente, tem ensino integral e de fato a partir de 1 ano de idade. A criança andou, já pode ser matriculada. E o nosso outro apoiador é a Ambiental Clean, que vendo todo esse potencial do Nordeste, trouxe toda a sua expertise do Sudeste do país, também para cá, para a região, para trabalhar o crescimento e todo o potencial que temos aqui a oferecer, trazendo toda a parte nutricional, parte de bioinsumos para controle de pragas e doenças e pensando sempre na longevidade e na produção com qualidade, para transmitir para você produtor, para você produtora e você que trabalha de alguma forma, direto ou indiretamente com o agronegócio, todo o progresso que ele merece. Sigam tanto a Faville quanto a Ambiental Clean nas redes sociais. A Faville é @Faculdade Vidal e a Ambiental Clean é @Ambiental Clean. E lá vocês vão encontrar muito mais informações, tá? Voltando, rapaz, é muita coisa. Eu acho que a gente vai fazer quase um documentário, né? Não é mais nem episódio. Mas vamos lá. Você falando sobre a palhada, tá? A palhada o benefício salta aos olhos, sim, né? Vamos pegar o exemplo de uma área de grãos. Um pivô, por exemplo, que resta aquela palhada ali. Independente do material, se é milho, sorgo, capim, enfim, ele é dessecado ou é incorporado ali no solo, né? Aquilo ali vai consumir muito da nutrição que vai ser colocada, certo? Certo. Existe, além do ponto de vista prático, por exemplo, o quanto que nós deveríamos colocar a mais, um gradiente de nutriente, principalmente o nitrogênio, sim, que é quem vai promover aquela biodegradação, ou isso é muito relativo a ponto da gente não ter um norte, ser mais uma questão de observação. Pronto. Alisson, existe sim, mas infelizmente não é para as nossas condições, certo? Tá. A gente tem pego valores e referências da região Sudeste e Sul. Tá. Nós não temos para adaptação para cá, para a nossa região Nordeste. Aí você vai dizer assim, não, mas é a planta, né? Se eu pegar a mesma planta de milho com a mesma variedade, com tudo, que tem todos os dados lá para a região Sudeste, ok, mas aonde é que está sendo decomposto esse material? Então, esses fatores, temperatura, umidade e o tipo de solo, vai influenciar bastante. E aí a gente não tem esses dados para as nossas condições, tá, né? Quando eu disse que naquela outra pergunta sobre o suporte técnico, né, sim, que você fez sobre a questão dos institutos e tudo, está muito ligado nessa relação. Sim. E aí o contexto é geral. Lá na região Sudeste e Sul, você tem mais aportes de verbas para as instituições, né, públicas, outros e aí tipos de análise. E você tem aí outros financiamentos, né? Tá.
Aqui não. Aqui é bem restrito. A gente faz a pesquisa, a gente faz a extensão, mas a gente não tem o mesmo aporte de verba. E aí a gente continua ainda, né, engatinhando. A gente continua, o que eu converso muito com os meus alunos, né, na disciplina de adubos e adubação. Hoje, o que é que nós temos de moderno com relação à adubação? É fazer a adubação através de exportação por nutrientes. É justamente o que você tira do fruto, do grão, você repõe ao solo, né? Perfeito. E tudo que está ali já vai servir para manutenção daquele sistema. Sim. Mas a gente não pode fazer isso aqui. Por quê? Porque aí eu vou ter uma deficiência nutricional. Porque você ainda está caminhando ainda na correção do solo. Aí tem áreas, tudo bem, que não precisam ser corrigidas, mas precisa de uma adubação corretiva, que é diferente. Quando eu falo de adubação corretiva, quando eu falo de adubação de manutenção, quando eu falo de adubação de restituição, eu estou falando em 3 níveis tecnológicos diferentes, né, que eu preciso aportar diferentemente, e dependendo do grau que eu esteja nesses 3 níveis, eu vou ter que ter um aporte financeiro muito grande que os produtores não disponibilizam, a maioria. Perfeito. Por quê? Porque deixaram, né, saturar esse solo, né? Acumulou uma questão realmente bem deficiente de nutrientes. E aí, quando ocorre esse acúmulo, é muito mais difícil de corrigir, né? Sim, é difícil, não é impossível, é difícil mais no aspecto econômico, porque você vai ter que lançar mão tanto do mineral quanto do orgânico, sim, na mesma hora, sim, e aí se torna bem oneroso. Tá. Depois eu falo do boro, que agora surgiu um gap mais interessante aqui. Você falou com relação ao que a planta extrai, a gente repõe, sim, e que isso não nos é válido pelos motivos que você falou. O interessante é que a gente consegue perceber isso, mas aí a pergunta que eu vou fazer dentro disso é: vamos supor que eu tenha uma cultura X e que a exigência dela seja 5 de fósforo, 10 de N e 15 ou 20 de potássio. Vamos pegar o macro apenas como mero exemplo, tá? É seguro eu colocar exclusivamente essas quantidades via solo, e partindo do pressuposto que ali no solo é um campo muito amplo, muito aberto, e que inúmeras, né, para não dizer infinitas, possibilidades de reações podem acontecer, ou mineralizar, ou lixiviar, ou volatilizar, enfim. Então, também existiria algum dado ou alguma referência que a gente pudesse utilizar para colocar um excedente visando essas possíveis perdas? Sim. A gente trabalha nessa quantidade devido à necessidade nutricional da cultura e também das condições do solo. Né? Só complementando. Eu acho que um dos indicadores que a gente... Eu, pelo menos, gosto muito de me basear por ele. É a extração por tonelada. Sim, sim. Porque aí a gente sabe o que o fruto ele extrai, o fruto isso, é a planta, né? Isso. A planta para produzir tantos toneladas de fruta. Então os cálculos são feitos em produtividade, exatamente, né? Exatamente. Depois a gente vai falar sobre a biofortificação. Mas hoje a gente faz eu pelo menos trabalho, sim, com o potencial, sim, da cultura de produção / extração. Exatamente. Né? Só que eu sempre bato nessa tecla, o cara, conversa de vendedor, não sei o que, tu quer botar mais produto. Não é, cara. Pegando o nitrogênio, por exemplo, aqui no nosso clima, quando você abre um saco, não precisa nem abrir o saco de nitrogenado. Aquilo tá, se a gente pudesse ver, aquilo tá volatilizando. Sim, sim. Se a gente concentra essa aplicação de N, muita coisa ali vai se perder lixiviada. Exatamente. Né? Então, isso acontece, o fósforo na chapada, ele reage muito fácil com cálcio. O potássio no tabuleiro de Russas também lixivia muito fácil porque a textura do solo permite isso. Então, dentro disso que eu estou lhe perguntando, qual seria um grau de segurança ou um gradiente ali para que a gente pudesse mexer nessas quantidades e não ficar devendo para a cultura. Sim. A gente não tem esse dado preciso, né? Então a gente vai trabalhar observando o sistema e por tentativa e erro.
Tá. Né? Mas é preciso, sim, colocar um pouquinho mais, dependendo do sistema, mas colocar e proteger. Ou seja, não adianta você ter uma condição já que aquele elemento naturalmente, você pode até botar menos do que ela precise, mas se colocar ela vai lixiviar, se você botar mais, vai se perder do mesmo jeito. Então, é trabalhar em percentuais, e aí a gente acha na literatura para aquela cultura em condições parecidas, né? E aí a gente faz a adaptação. Mas para nossa região, infelizmente, a gente não tem. Mas é preciso, sim, olhar qual é a condição que está o solo, qual é a condição que está a cultura e colocar algo a mais, né? Por exemplo, quando a gente trata a questão de acidez de solo lá no Distá, né? Se eu estiver utilizando um produto de excelente qualidade, um calcário de excelente qualidade, que os meus cálculos foi todo feito, né, no poder relativo de neutralização total de 100%, é um produto muito fino. Então, a perda por deriva é altíssima. E dá para ver de longe. Isso. Então, você já tem que contabilizar isso aí. Não dá para você, dentro daqueles cálculos, colocar exatamente o que a formulação te deu. Perfeito. Te indicou. E aí, você faz a mesma coisa para os fertilizantes. Eu estou no solo arenoso. Qual é o comportamento dos fertilizantes nitrogenados, dos fosfatados, dos potássicos, via cálcio, via enxofre naquele solo? Aí, dependendo desse comportamento, aí eu tenho, sim, o percentual que a gente tem que colocar mais. Aí, na literatura, tem uma indicação, tem uma inferência sobre isso, né? Se o solo é argiloso, aí você vai ter uma outra inferência, mas é muito importante a gente ter essa atenção. Concordo plenamente. E isso, o exemplo do calcário é um exemplo claro e que a gente consegue ver, né? Isso. Mas o fertilizante que vai principalmente ou via cobertura, ou via fundação, ou via fertigação, fica muito difícil, porque a gente não vê. Pronto. Né? E aí, Alisson, eu queria aproveitar a oportunidade, quando você falou da questão do fósforo com cálcio, né? De trazer aqui a informação que a nossa dificuldade em extrair, né, esse cálcio realmente disponível, quando eu digo a nossa, é em termos de análise laboratorial, né, de extrair aquele fósforo todo disponível, é porque ele está adsorvido. Nós temos questões geológicas, né, lá na Chapada da Apodi, no Cambisolo, que nós temos competições da caulinita, dos óxidos de ferro e da própria hidroxila, né? Então, o fósforo, então a precipitação com cálcio, quando eu coloco isso na mesa, vai ser tão ínfima na relação da adsorção do fósforo, que aí eu fico sem fósforo para a cultura. E se eu analisar aquele fósforo nos níveis totais, fizer análise total, tudo que é disponível, não disponível e que poderá estar disponível, eu vejo valores altíssimos desse fósforo, porque quando chega, o solo agarra, não disponibiliza. E não tem nada que faça ele ir para a planta? Tem, só tem uma coisa, matéria orgânica. Aí, agora você bateu num ponto ainda mais interessante. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar aqui para quem está nos assistindo. Você falou das 3 formas de fósforo: o disponível, o adsorvido e o remanescente, não é isso? Sim. Então, quando a gente pega uma análise de solo, isso acontece com frequência. Não vou colocar a fundação não, que olha aí a quantidade de fósforo no meu solo. Aí eu digo, é comum o produtor ele ter área na Chapada do Apodi e também ter ou conhecer a realidade do tabuleiro de Russas. Aí eu coloco 2 análises na frente dele, né? E aí eu pergunto, tu acha que é coincidência aqui ter essa quantidade e aqui não ter quase nada? Aí ele, não, é por causa da estrutura do solo. Eu disse, perfeito. E aí a gente tenta justamente argumentar dentro desta seara. Não, a quantidade de fósforo aqui é muito alta porque ele não se perde. Não se perde no sentido de fugir para não aparecer na análise. Sim. Ele vai aparecer na análise porque ele está lá. Só que ele está disponível, são outros 500. Isso, não é isso? Isso. E aí, assim, naturalmente, aqui, no laboratório de solos, nós fazemos a determinação do fósforo disponível. Por isso que mesmo na Chapada da Apodi vai ser muito baixo, né?
Agora, quando o produtor quer, não, eu quero saber o fósforo total, aí a gente também faz. Certo. Aí ele vai ter um pico indicador altíssimo. Então, não precisa nem ver a análise da Chapada do Apodi. Utilizar matéria orgânica é um indicador. É um indicador. É muito bom. É muito bom. Sem medo de errar. Porque são solos já trabalhados há muitos anos. É, né? Porque é o seguinte, a gente precisa de cargas elétricas no solo, né? Sim. Para poder ter as trocas, né? A capacidade de troca de cátions. CTC. A CTC, exatamente. E aí a CTA é só teoria, né? Não existe, é a dissorção. Quando a matéria orgânica está lá no solo, que produz os ácidos carboxílicos e fenólicos, aí o que acontece? Aquela carga negativa vai competir com a carga negativa da hidroxila, dos óxidos de ferro, de tudo que tem lá, da caulinita, e vai liberar, porque é uma carga mais forte, tá? Aí vai pegar esse fósforo, vai complexar com ela e ela vai disponibilizar para a solução do solo. Perfeito. Mas aí não é qualquer matéria orgânica. Esse solo vai ter que estar em manutenção, em equilíbrio. Ou seja, eu tenho que ter a matéria orgânica lá naquele estado de umificação, eu tenho que ter os 3 compartimentos da matéria orgânica naquele solo. Sim. E aí eu não posso simplesmente pegar X toneladas de composto orgânico por hectare, coloquei lá e achar que vai. Não, ali é um manejo, tudo é manejo. Perfeito. É contínuo. E tem que ter cuidado, porque dependendo da quantidade que você tenha de fósforo, né, e a fonte que você disponibilize, por exemplo, se você colocar, quero disponibilizar rapidamente esse fósforo, vou colocar muito biofertilizante, né, ou um composto líquido, aí aquele fósforo vai ser liberado muito rapidamente e a planta não vai ter condição de absorver totalmente, né? Você vai ter um desequilíbrio. Esse fósforo ele pode ser percolado, diferente de lixiviado, tá? O lixiviado ainda vai ficar no perfil do solo. O percolado não, ele vai lá para as águas subterrâneas. Sim, né? Que aí é um risco. Isso. Até, né? No caso do fósforo nem tanto, mas alguns metais pesados, por exemplo, né? E aí também se for por enxurrada, você tem a eutrofização aí nos nossos cursos de água, né? Exato. Aí já, eu não esqueci do boro ainda, ele só está passando porque estão surgindo Tranquilo. novos temas. Com relação, esquecendo a parte de defesa da planta, que aí é tema para uma outra conversa, tá? Mas, por exemplo, hoje a gente ouve muito falar da participação dos micro-organismos na mineralização ou na disponibilização de alguns nutrientes. Sim. E aí vamos dar destaque ao fósforo, cálcio e ao boro. Já vamos entrar no boro. Materiais como bacilos subtilis e a famosa pseudomonas, que está cada vez caindo mais na graça do povo, né? Como que você vê com certeza tu tem muito mais expertise para tratar sobre esse tema, porque eles estão intimamente ligados com a tua área. Como que a gente pode usar esses micro-organismos melhores do ponto de vista nutricional? Ok, vamos lá. Eu fico muito satisfeita, né, com a utilização já, né, não só na agricultura, mas também na pecuária, de alguns micro-organismos, né, que vai trazer, digamos assim, o aporte microbiológico para as áreas, né? E aí eu chamo a atenção, colocar o micro-organismo é importante, mas já pensou? Você ganha um terreno, né? Tá aqui. Você casou, ganha um terreno. Tá, mas não seria muito melhor se você ganhasse uma casa? Você não tem dinheiro nenhum. Se você tivesse a opção de escolher, era melhor a casa ou o terreno? A casa. A casa. Pronto. E aí, onde é que eu quero desenvolver esse raciocínio, né? Antes de eu colocar o micro-organismo, eu tenho que ter a casa. Tá. E é isso que eu não tenho feito, né? Certo. A casa é a física do solo. É eu ter o macroporo, o microporo, é eu ter estabilidade de agregados, né? Eu ter a matéria orgânica já particulada, o que é isso? Já digamos assim, formada com os agregados do solo, porque não adianta de nada eu colocar aquele micro-organismo, se ele vai encontrar ali uma condição de temperatura, de radiação, de falta de umidade, ele vai morrer. Sim. Não tem como ele permanecer. E dentro tem que ser um trabalho contínuo. Um contínuo, exatamente. E aí, partindo para o aspecto prático, vamos supor que
Então, eu já preparei a casa, já está tudo ok, vou inocular o micro-organismo. Aí sim, ele tem sinalizações, né? Ele vai trabalhar simbioticamente com a planta, ele vai fazer sinalizações. A planta vai produzir muitos exudados radiculares. Esses exudados radiculares vão sinalizar para a planta produzir metabólicos secundários, né? Para a sua defesa. A natureza criou tudo, né? Para ela se defender. Mas ao consumir essa planta, seja o animal ou seja a gente vai estar consumindo as substâncias necessárias para a nossa imunização. Certo. E aí eu vou chamar a atenção do enxofre, quando você falou, né? Inicialmente, é tão importante o enxofre, é tão negligenciado, é importante todos os elementos. Sim. Além desses elementos, os que a gente coloca muito na pauta, na teoria, dos benéficos, que hoje, a meu ver, já eram para ter mudado o critério de essencialidade para que esses benéficos entrassem, né? O selênio, o silício, o cobalto, o vanádio, o cromo. Eita, o cromo é um metal pesado. Mas na produção animal e na nossa célula animal, a gente precisa do cromo, do vanádio, do selênio, do silício, né? Uhum. Então vamos lá para o enxofre. O enxofre, a planta não tendo enxofre, né, ou sendo deficiente de enxofre, a gente vai simplesmente ter uma deficiência na produção de glutationa para a gente, a nível de NAC, a nível cerebral, a nível de uma substância NAC que a gente chama, né, de acetilcolina, acetilcisteína, que a gente precisa, a planta precisa e a gente precisa. Onde é que isso vai desencadear na nossa saúde ou não saúde, né, de qualidade de vida? Justamente nas doenças autoimunes. Quando a gente quer fazer uma proteção de plantas, né, resistência a doenças para as plantas, fazer algum preparado alternativo sem utilizar os inseticidas de forma geral, a gente faz a base de enxofre e de cobre, né? Basicamente, a cadeia é essa, enxofre, cobre e outros produtos, mas enxofre e cobre. Então, o enxofre, ele está intimamente ligado também com a nossa proteção. E aí, com a nossa neurologia, com a nossa ligação e produção de neurotransmissores que estão intimamente ligados com o nosso intestino. E aí, se a gente não tem a produção desses neurotransmissores, a gente não pensa bem, a gente não raciocina, a gente tem tudo e não vê sentido na vida. E aí a gente é tratado uma vida inteira com antidepressivos para poder recaptar um pouquinho de serotonina que fica, que só são 10% de serotonina que são produzidos a nível cerebral, 90% é intestino, por isso é que a gente precisa dos metabólicos secundários. E quando eu digo que a gente precisa, não é só o humano, tá? Não vamos esquecer da célula animal, né? Do boi, do porco, da ave e de todos, toda a cadeia de produção animal que precisa também dos metabólicos secundários da planta e que estão intimamente ligados com a qualidade de vida da gente, tanto do animal quanto do vegetal, ou do humano, né? Sim. A zootecnia, ela está de parabéns, né? E aí eles ela se preocupam muito com esse tema. A zootecnia, ela está de parabéns e ela tem aí um salto quântico em relação à parte de produção vegetal. Por quê? Porque como isso aí está muito ligado com a questão do bem-estar animal, se o animal estiver com deficiência nutricional, aí você vai ter não só perda em produtividade, né, e no bolso, mas você está ali não tratando bem aquele animal, não conduzindo, não manejando. É por isso que a gente tem o quê? Né, os complexos, os núcleos, né, para, digamos assim, fortificar esses animais, né, dar aqueles nutrientes que a planta não consegue fornecer, selênio, silício, cobalto, cromo. Principalmente via mineralização. Isso, né? Que a célula animal é diferente da célula vegetal, que ela não produz. Então nós podemos dizer que nós ainda não estamos pensando em suplementar a planta. Não, de jeito nenhum. Nós ainda não chegamos nessa fase. Não, estamos longe, muito longe. A gente produz alimentos para comer, não para se nutrir. O que tem de índice de valor nutricional, né? A exigência nutricional da cultura não é a exigência nutricional da célula humana, é a exigência nutricional para ela produzir tantas toneladas por hectare, para atingir o potencial genético. Não é para atingir o objetivo daquela produção.
De forma alguma, estamos longe. Interessante. E isso já em algumas partes do mundo já é uma realidade. Sim. Eu já encontrei em algumas situações clientes preocupados com a questão do ponto de vista nutricional, de milho, por exemplo, principalmente, porque ele exportava e lá era exigido que o milho ele tivesse tanto de amido, tanto de carboidrato, tanto disso, daquilo, e isso eu acho que tem que ser feito justamente do caminho inverso. O produtor ele já tem milhares de coisas para se preocupar, o incentivo, ao meu ver, ele ainda não é nem perto do ideal. Então, essa demanda, ela realmente tem que vir do mercado. Sim. Porque se ela não vier do mercado, o produtor que tem 1001 coisas para se preocupar, e uma delas é produzir mais e de forma segura, né? Ele não vai ter essa preocupação porque vai ser um encargo a mais e que para ele hoje não é reconhecido, né? Porque sempre que vem a exigência, ela é atendida na medida do possível, né? E eu acho que pode ser um dos caminhos para pensar na biofortificação é o caminho inverso, o caminho da ponta para o campo, né? E não o contrário. Mas, como disse o Rodrigo Gregório, hoje o que está mais na moda é os processados, né? O pessoal chama de alimento, mas ele disse, não, alimento é o leite que sai do peito da vaca. Tudo fora isso é um processado de leite, né? Exatamente. E nesse caminho, muita coisa vai ficando, né? Porque para você ter longevidade, automaticamente alguma coisa vai ter que sair daquela composição ali. E aí, o interessante é que alguns anos atrás incorporou-se dentro do quesito nutrição de plantas a nutrição foliar. E também, ao meu ver, hoje ela é muito uma parte muito desacreditada. Tem tanto, né? E infelizmente algumas pessoas, ou por desconhecimento ou por má vontade, acabam trazendo algumas informações que muitas vezes não batem. É um mercado que está meio desacreditado. Eu acho que o termo correto seria esse, não sei qual que é a sua impressão. Mas, ao meu ver, tem uma grande parcela, mesmo desacreditado, eu vou dizer 99%. Eu acho que é por aí ou mais. Usam alguma espécie de nutrição foliar. Do ponto de vista teu como especialista no assunto, ao meu ver, tá? Eu acredito que é uma ferramenta fenomenal, pelos motivos que a gente vem falando. A boca da planta é a raiz, de fato, né? Ela somos nós de cabeça para baixo. Mas, por algum motivo, né? Fechou o estômago naquele dia ou naquele período, ela parou de absorver no solo. Se você tiver um foliar ali, você vai corrigir, né? Desde que seja bem observada essa necessidade. Sim. É uma alternativa interessante? Interessantíssima. É uma tecnologia que veio somar. Ela não é substitutiva, você falou com muita propriedade, mas a gente não pode deixar de olhar com os bons olhos. Sim. Mas essa descrença, essa descredibilidade, né, por parte de produtores, ela veio porque ela foi sendo usada, foi sendo usada de forma indiscriminada. Sim. Né? Ela é essencial para aqueles elementos que são imóveis, né? Para um sistema onde eu tenha que adaptar o manejo de irrigação, né? Então, assim, a gente não pode deixar de colocar aqui que o sistema produtivo, você tem que olhar a parte econômica. Não adianta a gente colocar aqui, você tem que fazer isso. Tá, mas não tem como fazer isso pelo aspecto econômico. Eu vou ter que adaptar. E aí, essa adaptação, muitas vezes, né, trocando turno de rega, vendo a questão de adaptação, muda também, né? A questão de absorver a água à noite não acontece. Então, o que está acontecendo? Como é que eu posso manejar? Como é que a planta funciona de dia? Como é que a planta funciona à noite? Se eu estou mudando o meu sistema de irrigação. E aí, nesse aspecto, eu posso entrar com adubação foliar, né, para elementos específicos. Né? Ou então para atingir um objetivo unitário. Eu estou produzindo
essa cultura para atingir um público-alvo tal. E esse público-alvo eu preciso ter tal nutriente. Vamos colocar o silício, né? O silício naturalmente abundante em gramínea, mas aí você não tem outras culturas da mesma quantidade. E vamos supor que eu preciso atender esse objetivo. Então eu posso colocar via foliar, sem problema nenhum. Outra questão que a adubação foliar vem para atender também é você produzir, está produzindo bem, na metade do ciclo você observa ali uma deficiência nutricional. É uma cultura perene, né? Ou então é uma cultura anual que ainda dá para eu salvar a minha cultura. E aí o que é que eu faço? Eu entro com a adubação foliar. Eu não vou deixar de utilizar uma ferramenta dessa importância simplesmente. Mas será que vai funcionar? Funciona. Se você fizer dentro dos princípios, né, da prática, de tudo que é preconizado, funciona. Agora com um produto adequado. Perfeito. E falando em produto adequado, hoje o mercado vem evoluindo muito, né? E pegando ainda o gancho da nutrição foliar. Como que você considera hoje o nível tecnológico desse segmento de produtos? Hoje a gente se fala muito nos famosos aminoácidos, né? Sim. E a importância que isso tem para as plantas. Também a questão dos quelatos, né, os quelatos orgânicos, e aí formam os famosos organominerais. E dentro disso, visualmente fica perceptível. E se a gente faz análises também, mais ainda, né? E aí, ao teu ver, hoje o nível tecnológico dos fertilizantes foliares, eles ainda deixam algum ponto a desejar ou você considera que eles estão acompanhando bem a evolução? Porque a genética vem, os produtos para defesa, sejam bioinsumos ou defensivos, também evoluem muito. E, naturalmente, a cadeia da nutrição foliar, bem como a de base, ela também vem evoluindo. Sim. E como que tu enxerga hoje essa classe de produtos? Pronto. Eu tenho uma consideração positiva e outra negativa, mas a negativa é mais para nós, né? Tá. A positiva é que os produtos eles têm avançado em tecnologia, são excelentes produtos, mas não têm chegado na academia, né? Por uma questão de base. Né, por uma questão cultural mesmo, né? Quando você olha, e eu estou sempre citando isso, né? Quando você olha para a região sul e sudeste, o agricultor está dentro da universidade. Aquela empresa, a universidade está no campo. Exatamente. Aquela empresa que produz XX, né, produtos ou que está já pensando numa outra formulação, ela está mostrando isso para os alunos. Sim. Né? Eu não devo falar de produtos comerciais em sala de aula. E Sim. aí, como é que o meu aluno vai chegar no campo? Ele chega com todos os princípios, né? Ele faz a aula prática, a gente coloca os produtos, diz tudo, beleza. Como é que ele vai chegar no campo? E aí ele vai ter que estudar. Ele vai ter que se formar, ou então, no período da graduação, sair em loja, fazer as pesquisas. O que eu tenho no mercado? Porque isso não pode ser dado pela academia. E é essa a minha ressalva, né? Eu conversando muito com alguns empresários aqui da região, né, que detêm esse comércio, que os alunos fazem, os estágios, ele diz, olha, a dificuldade é que eles chegam aqui sem saber dos produtos. Ele sabe da matéria-prima, nitrogênio, sabe que eu tenho fontes, né, nitrogenadas, quais são e tudo, mas eles não sabem quais são os produtos que tem no mercado e qual o melhor produto. Eu vou utilizar a ureia da fábrica tal ou da fábrica tal? Qual é a melhor e por quê? Isso aí eu acho que é uma lacuna que faz com que a gente não alavanque um pouco mais no campo. E aí, do nosso lado, eu corroboro 100% com o que tu está falando. A gente percebe isso na prática. Pois é. E é difícil para quem sai da academia dar conta, porque a quantidade de material no mercado é imensa. É muito grande. E aí, recentemente, a gente participou de um evento lá no Distrito Irrigado do Baixaçu, e nós levamos um rapaz que estava se formando, acho que estava no último período, na UFESA. E aí a gente conversando sobre produto, e o produtor, vai falar não sei o que e tal, e produto tal, e aquilo e isso. E ele
sem dar conta de anotar tanta informação. Ele disse, como é que vocês dão conta de saber disso tudo? Eu disse, não, é o tempo, a vivência, né? Então, concordo plenamente contigo. Eu acho que essa aproximação, porque é uma realidade. O mercado, nem todo mundo que sai da faculdade vai seguir a carreira acadêmica, né? Sim, sim. E eu acho que mesmo seguindo, seria interessante tem conhecer. Que saber, né? Porque você vai formar outros profissionais. Exato. E aí muitos vão sair para o comercial, muitos vão sair para a fazenda. De uma forma ou outra, ou ele vai ser fornecedor ou ele vai ser consumidor. Sim. Seja produzindo, seja trabalhando para alguém, seja trabalhando para quem vende, para quem produz. Então, eu não vejo o porquê de não apresentar essas duas pontas, né? E aí facilitaria muito a vida de todo mundo, inclusive a de quem está se formando. Aí vem uma questão mesmo institucional, né, que a gente não deve, tá? Porque hoje tem um entendimento diferenciado. Aí você diz, sim, mas lá em São Paulo, a Exalc, Viçosa, sim, né? Por que eles fazem? Santa Maria. Mas lá eles têm fundações e essas fundações, né, já estão lá instaladas. Inclusive, né, tem especializações pagas por essas fundações para você ter rendimentos, né, e ter também investimento, aporte tecnológico, não só de produtos, mas também da questão de cursos, de pesquisa, e que a gente não tem. Sim. Mas uma boa notícia é que a nossa fundação, né, do Instituto Federal já está encaminhando, engateando aí com relação a esses projetos dos laboratórios e tudo, para ampliar essa visão, mas hoje institucionalmente a gente não pode, né? E aí, mas mesmo assim, de vez em quando eu ainda não falo a marca comercial, mas olha, existem os produtos no mercado e eu estou chamando muita atenção para eles, que a microbiologia, estudem microbiologia. Sim. Microbiologia do solo, microbiologia desses produtos que vão, né, startar aí, né, tem aí um mundo novo. Quando surgiu as micorrizas, né, para fazer ali a liberação do fósforo para a planta, foi um universo magnífico. Sim. Quem diria que a gente teria hoje, né, produtos acessíveis para a gente colocar no mercado, sim, né, e com acesso fácil ao produtor, mas essa lacuna ela não fecha, enquanto não tiver a disponibilidade dos profissionais que têm o conhecimento passar para os alunos, né? Sim. E aí o que eu fico muito triste é que os nossos discentes, muitas vezes por essa condição, eles podem até ser avaliados como não tendo conhecimento, e não é realidade, né? Exatamente. Entendi. Aí agora sim, eu vou puxar o tema do boro. Tá. Né? O professor Witt, inclusive, bate muito na tecla que sim, o boro já não merecia mais ser um micro, né? É o macro dos micronutrientes, né? E de fato. E a grosso modo, a gente tem a impressão de que o boro ele só nos serve, quando digo nos serve para a planta, no momento ali da florada, né? Da formação do tubo polínico. Não é. Mas eu costumo dizer para o produtor que imagine uma parede onde você tem tijolo e cimento. O cálcio seria o tijolo, me corrija se eu estiver errado, sim, na minha analogia grosseira, né? E o boro seria o cimento, sim, né? Então, desde a formação da raiz até a formação do produto, o boro está presente na cadeia. Sim. Né? É um produto extremamente, eu vou falar volátil, não no sentido de volatilizar, sim, mas de se perder, sim, muito fácil. Difícil na redistribuição dentro da planta, então é um elemento complicado de se trabalhar e de extrema importância. Não é à toa que, se eu não estiver enganado, o primeiro produto foliar formulado no mercado foi o famoso CAB, sim, cálcio e boro, né? Cálcio e boro. Pelas devidas particularidades desses dois elementos. E aí, Arilene, qual que é a sua concepção e a sua sugestão, a sua opinião a respeito desse contexto para quando nós vamos trabalhar com o boro? E aí envolva todos os aspectos que você julgar válido. Pronto. Fontes, forma de aplicação, timing de aplicação, tudo isso. Ok, então vamos lá. Alisson, mais uma vez, a questão do boro nas nossas condições é a falta de matéria orgânica. A gente tem... Para prendê-lo, digamos assim? Exatamente. Para segurá-lo. Para segurar e disponibilizar. Se a gente imaginar orgânica, o boro, ele passa correndo dentro do sistema, né?
E aí a matéria orgânica seria quem... Isso, é porque assim, os estudiosos ainda não entraram em consenso a fonte exata dele ser absorvido, né? Tem uma fonte neutra e tem uma fonte aniônica, né? Então ele é um ânion. Dos micronutrientes, tem ele e o molibdênio, que é um ânion. Tá. Eu costumo dizer que para cada macro tem pelo menos um micro coadjuvante, né? Sim. E aí esse micro coadjuvante do cálcio é justamente o boro. E aí muitas vezes... Antigamente a gente pensava que o boro estava ligado apenas com a divisão celular, com a parede celular, por conta dessa proximidade com o cálcio, tanto na função quanto na mobilidade. Todos dois são imóveis. O que acontece? Acontece que o boro, quando você tem, né, a gente chama muito de chomps. O que é isso, né? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que está lá na matéria orgânica, que é a parte estrutural da matéria orgânica. Aí nós temos o oxigênio, já falei do oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, que são 3 elementos, né, primordiais que têm a fonte primária lá na matéria orgânica. Sim. Tá? Apesar da gente ter a fonte mineral. Mas, naturalmente, se você tiver uma decomposição, uma mineralização da matéria orgânica, eu vou ter aí a disponibilidade. Sim. O boro está ligado nisso aí. É o único micronutriente, digamos assim, que tem a disponibilidade através da decomposição, mineralização e umificação da matéria orgânica. Ou seja, por ele ser imóvel, quem faz, né, quem leva, quem traz, quem sinaliza também a movimentação dele dentro da planta é justamente a matéria orgânica do solo. Porque vai liberar sinalizadores, os micro-organismos vão liberar substâncias, né, que ela vai produzir esses metabólicos secundários e aí vai organizar o boro dentro da planta. Perfeito. Tendo a matéria orgânica e se colocando a fonte. Sim. Tá? Então, assim, a gente ainda não chegou no patamar de só a matéria orgânica suprir a disponibilidade do boro. Não, a matéria orgânica está ali como se fosse a casa, né? A casinha do boro. Não deixar de aplicar. Então, o bórax, o ácido bórico que você coloca via solo ou uma fonte via foliar, é preciso ter a matéria orgânica no solo. Porque senão você não tem a condição de aplicação. Perfeito, perfeito. E isso é notório na prática, porque a gente percebe que quando o boro entra dentro do sistema produtivo, ele repercute de maneira muito, muito notória, né? E com relação à aplicação que você falou, é importante que a gente já tenha o suprimento de cálcio, né? Tá. Colocar o boro junto com o cálcio é uma necessidade extrema. Assim, eu tô ali, tô percebendo realmente a deficiência dos dois e é severa, e a planta tá no ciclo fenológico que dá para salvar, aí eu coloco os dois, tá, né? Mas assim, eu quero um sistema ideal, equilibrado, você faz esse aporte, faz toda a estrutura, né? Na fundação, com cálcio, com tudo, com macro e com micronutriente. Sim. E durante o desenvolvimento da cultura, você faz aplicações foliares com boro. Nosso segundo semestre é muito quente, né? E aí aquelas manchas amarelas em folhas, frutos, em determinadas culturas, elas ficam muito evidentes. É o magnésio, né? Por ter participação direta na clorofila e por aí vai. E trabalhos recentes também mostraram que o grau de importância do magnésio no enchimento dos produtos, falar produto seja fruta ou grão, é talvez tão importante quanto o próprio potássio. Sim. E aí essa participação do magnésio pela função que ele tem no processo de fotossíntese, ou é realmente ligado ao fator, vamos chamar de enchimento em si? Vamos lá. É mais ligado à parte estrutural, né? Tá. A gente diz que os processos. A gente fala que os macronutrientes são estruturais e os micronutrientes são os sinalizadores, né? Certo. E aí eu queria chamar a atenção que hoje já se sabe, né? A pesquisa científica já descobriu que o boro está intimamente ligado com o enchimento de grãos também, né? Porque ele está envolvido no metabolismo do carboidrato. Entendi.
Então ele dispara alguns indicadores ali que são importantes. Ele está envolvido no metabolismo de carboidrato da mesma forma que o potássio também está envolvido no metabolismo do carboidrato, né? Tá. E aí eu quero fazer uma ligação com a nutrição humana, né? No magnésio. Sim. Que hoje está muito em voga, né? Que é magnésio, vitamina D, magnésio, aquele negócio todo. Na verdade, não é vitamina, né? A gente chama vitamina D porque foi titulado, mas é um hormônio, né? Na verdade. E aí, o que acontece? Trazendo esse magnésio para a gente vê que ele é estrutural. E aí, nós temos 4 a 5 tipos de magnésio para alimentação humana, né? E aí tem um específico, que é para a parte neurológica, que é o treonato, né? E o dimalato, ele faz toda essa parte estrutural. Pensando em fotossíntese, o que a gente tem? A gente tem todo o arcabouço estrutural que é proveniente da própria fotossíntese, né? Então, e quem está no núcleo central dessa fotossíntese é justamente o magnésio. E aí eu preciso não só do magnésio, mas aí o nitrogênio chega, né, para dar esse aporte para a fotossíntese, porque senão não trabalha. Junto desse nitrogênio, aí você tem molibdênio, manganês e cobalto, né? E aí o cobalto não é considerado essencial, mas ele está ligado sim, né? Quando você está pensando que as leguminosas, elas fazem a questão da simbiose, né, com os isóbios, a fixação biológica de nitrogênio, hoje nós já temos as gramíneas atuando também nesse sentido. Certo. E o que acontece? Acontece que quando eu tenho isso aí tudo interligado, eu tenho a produção justamente do triptofano. Eu tenho a produção dos precursores da serotonina, tão importante para a gente, que a serotonina é um neurotransmissor, né? E que ela é 90% produzida no nosso intestino, né? Para você ter ideia. E aí o que acontece? Mas ela só é sinalizada também com a presença de magnésio, com a presença, aí vem o selênio, vem outros elementos, né? O fósforo, que está ligado aí com a ATP, com a energia, que tem a similaridade lá com a planta. Então, o magnésio, ele é estrutural, né? Mas ele é responsável, né? Ele é, digamos assim, ele tem a função principal dele estrutural, e aí vai desenvolver e crescer a planta, mas sem ele você não tem a função, digamos assim, completada do boro e do potássio, que é justamente o metabolismo dos carboidratos. Perfeito. E é interessante que cada vez mais se a gente dividir em 3, né, as 3 principais implantação, florada, pegamento e enchimento de fruto, cada vez mais os outros elementos vão entrando dentro dessa cadeia. E aí eu queria perguntar a respeito também do enxofre, que a gente já falou sobre ele, mas ele faz parte aí de pelo menos da cadeia de 5 aminoácidos essenciais. Né? Sim. Por isso que eu digo que ele é tão negligenciado. Né? E fazendo um paralelo com a questão dos aminoácidos que ficaram muito famosos nos últimos anos, uma dúvida que ainda paira nesse segmento. O aporte do enxofre, ele pode, ou a gente pode afirmar que é suficiente para esse suprimento dos aminoácidos que a planta precisa, né? A partir aí ela produzindo, ela desenvolvendo com a presença do enxofre. 2, isso a gente pode afirmar que estaria diretamente ligado com a questão da autoproteção dela. E 3, se a gente não colocar o enxofre, o contrário também ocorre. Ela vai ficar mais susceptível e ela também vai não ter aí um aproveitamento, um desenvolvimento satisfatório. Sim. Ou se a gente pode colocar esses aminoácidos de forma externa, né? O produto trazendo alguns deles. Porém, no máximo que ele possa trazer é 1 ou 2, né? por formulação. Essa cadeia do enxofre ela também é muito complexa e vem ganhando cada vez mais atenção justamente por isso. E aí, o que tu pode nos dizer dentro dessa realidade? Pronto. Alisson, é o seguinte, o enxofre, ele é negligenciado, assim, quase que 100% das áreas. Não é colocado. Você não trabalha com adubação
à base de enxofre. Na verdade, ele é colocado porque ele faz parte de outros, né? Mas não é ele, não é a ele. atenção não é para ele, ele vai nos sulfatos. Isso. A maioria dos casos. E aí, por exemplo, quando você tem uma condição aqui da Chapada do Apodi, que você não deve utilizar, né? Eu não vou nem dizer que não pode, porque tem gente que utiliza. A gente não deve utilizar os superfosfatos simples nem o triplo, porque tanto tem cálcio, né? E aí, como é que eu vou utilizar uma fonte de cálcio no solo que já tem muito cálcio? E aí, eu não utilizo, porque muitas vezes eu tenho enxofre à base desses superfosfatos. Sim. Né? Quando tem áreas dessa natureza que eu não devo utilizar e os produtores que fazem corretamente a adubação utilizam, né, o MAP, o DAB, que não vai o enxofre, aí eu tenho um agravamento da situação. Sim. Tá? O que acontece? Nessa situação, eu tenho que colocar tanto enxofre, e aí é bom você adicionar um enxofre de forma mineral. E o aminoácido ele é muito bem-vindo, tá? Trabalhar com aminoácido traz aí um ganho de tempo e de qualidade ambiental. Quando eu falo numa escala temporal de desenvolvimento de planta. É, né? Uma energia a menos que ela vai gastar. Exatamente. O que acontece? Ela vai ter ali as substâncias necessárias que realmente vai potencializar a produção dos metabólicos secundários. Ela precisa produzir aquilo ali. Mas o nosso ambiente, mesmo eu colocando enxofre, ele não dá condição à planta de ela produzir todos os metabólicos secundários. Sim. Não dá. Isso aí é fato, né? A gente não tem, talvez daqui uns 10 anos, nessas áreas orgânicas que estão sendo implantadas, só no sistema orgânico puro é que a gente vai ter a condição de ter esse mecanismo equilibrado. Eu não tendo, não dá. As plantas hoje, com o nosso tipo de solo, com o nosso tipo de sistema de manejo de solo, não tem a menor condição de produzir metabólicos secundários de forma eficiente. Então, os aminoácidos são muito bem-vindos. Né? Principalmente porque eles vão potencializar os fito-hormônios, né? Os hormônios vegetais, Sim. tão necessários para o desenvolvimento e crescimento da planta. E aqui, na nossa realidade especial, a questão de regulação osmótica, né? Sim, tudo sim. isso é muito importante, porque nós temos, para não dizer o ano todo, a maior parte dele, temperaturas muito elevadas. Né? Muito altas. E aí a gente dispara uma série de indicadores para a planta de que ela não merece muitas vezes produzir, mas sim se cuidar. Isso. E aí essa relação acaba muitas vezes enlouquecendo ali o Mas eu chamo a atenção novamente, eu quero tomar água, a água é aminoácido, eu tenho que colocar no copo. O copo é justamente o solo que tem a estrutura física. Perfeito. E para ter a estrutura física eu preciso de matéria orgânica. Não tem por onde. Se a gente não tiver matéria orgânica nas nossas condições de solos tropicais, a gente não tem CTC. Não tendo CTC, a gente não tem ali a formação da fotossíntese, a gente não tem nada. A planta não vai produzir, porque eu não tenho a liberação dos nutrientes essenciais. Perfeito. E o tempo já passou até do previsto, viu, Arilene? Não que eu não tenha mais perguntas, eu tenho um monte, mas a gente vai precisar se ver mais vezes aqui nos episódios. Eu acho que tu vai ter um mega trabalho em responder perguntas, porque com certeza vão surgir muitas e a gente vai lhe encaminhando para a autonomia toda sua, tá? Mas eu não podia deixar de perguntar uma última coisa. Ácidos úmicos e fúvicos, né? Eles são colocados, hoje até tem ganhado bastante espaço nos sistemas produtivos em geral, tá? Aí eu te pergunto, eles substituem a matéria orgânica? Não. E qual o grau de importância que tu dá para esses dois elementos? E uma última pergunta, eles podem ser usados tanto via solo quanto via foliar? Ok. A gente não tem, eu vou logo para essa última pergunta, né? Ainda não está estabelecido, né, na literatura científica, pelo menos até agora eu não tenho essa informação, né, do que eu já tenho pesquisado, posso até ter pesquisado pouco, que um consenso com relação ao efeito da aplicação foliar, tá? Dos ácidos úmicos e flúvicos. Vamos lá. Ele é útil, né, mas ele não substitui a matéria orgânica. Certo. Ele é útil no sentido de manutenção dessa matéria orgânica no solo, por exemplo, no sistema.
Por exemplo, eu tenho lá um aporte, um manejo sustentável de matéria orgânica no meu solo, beleza. Só que aí eu precisei mexer um pouco nesse solo, precisei revolver, precisei fazer algo nesse solo que mexeu um pouco nessa matéria orgânica, desestruturou um pouco, né, quebrou alguns agregados. Então, os ácidos úmicos e ácidos flúvicos prontos, né, eles vêm de uma forma, é um coadjuvante, como se fosse uma colinha, né, ali, uma condição de manutenção. Porque o ideal é que esses ácidos úmicos, ácidos flúvicos e uminas, eles sejam fabricados no solo. Certo. Eles passem por essa compartimentalização, a decomposição, mineralização e depois a umificação. A gente tem como acelerar esse processo? Tem como sim. Do mesmo jeito que a gente pode acelerar o processo de compostagem, a gente também pode acelerar a decomposição do material orgânico, né? Então, assim, lá a gente vai colocar o quê? Nutrientes para aqueles micro-organismos. E nada mais é diferente do que a gente coloca para a fertilização dos solos, né? A gente pode utilizar alguns ácidos úmicos e ácidos flúvicos que vão potencializar, dependendo do estágio que essa matéria orgânica, do compartimento que essa matéria orgânica esteja no solo. A gente pode utilizar o próprio elemento, né, alguns elementos que a gente vai fazer essa relação. A gente toca muito na tecla do carbono e nitrogênio, da relação CN, sim, mas nós temos a relação CS, a relação CP, a relação CB, que é com boro, né, o carbono fósforo e carbono enxofre. Essas relações são muito importantes também. Então a gente pode aportar esses nutrientes, né? Lá na fase que ela já está mais básica, na fase ácida não, porque eu vou paralisar alguns processos. Então eu vou potencializar e fazer com que esse material chegue na parte umificada rapidamente, sem esquecer de ir colocando novamente o material na superfície para ele ser decomposto. Maravilha. Rapaz, infelizmente eu nem falei de pH, nem falei de carbono orgânico total, nem falamos de... enfim. Mas vamos vir mais vezes, viu, Arilene? Com certeza. Pronto. Eu queria só fazer uma indicação de um livro. Por favor. Eu estou aqui... Perdi o nome da autora, como é que pode? É um crime, né? Mas eu indico muito para os meus alunos, né? 10% humano. Né? 10% humano, que é uma bióloga, né, que fala da história dos micro-organismos, né, na biota humana mesmo, e que tem toda a relação, né, com a parte nutricional do que a gente produz no campo, né? Hoje nós temos a nutrologia, sim, a medicina integrativa, que já tem aí trabalhado junto com a agricultura, né, com a agropecuária de uma forma geral, para prover justamente a qualidade de vida. Maravilha. Para os Isso humanos. É muito importante nos dias de hoje, então nem se fala, né? Verdade. Arilene, tem uma pergunta de prática que eu sempre faço no final. E aí queria saber, do ponto de vista da nutrição de plantas, o que tu espera para o futuro do agronegócio em geral, né? Do ponto de vista da nutrição em geral. E aí imagine 2024, 2030, 2050, qual é a sua expectativa dentro desse nosso segmento? A minha expectativa é uma das melhores, porque hoje está crescendo esse olhar, né? Está sendo incorporado e bem aceito, bem acolhido a questão da microbiologia dos solos, a questão dos biológicos, a questão de surgimento dos produtos, que a gente só teria uma quantidade exorbitante de matéria orgânica já umificada no solo, e que a gente sabe que isso é muito difícil de ser atingido. Sim. 2 centímetros de matéria orgânica ali incorporada no solo é muita coisa. Sim. Então, assim, nós temos já acesso, né, à tecnologia de produtos, de fungos, de bactérias, de actinomicetos, né, de outros tipos de biológicos também que vão associar. Não tem mais só o rizóbio. Antigamente era só o rizóbio que fazia, né, a fixação biológica de nitrogênio, eram só as leguminosas. Hoje não, a gente já tem uma gama de micro-organismos que são adaptadas a condições mais difíceis, que demanda um olhar mais especial para o manejo. Então as minhas expectativas são das melhores, né, e que surjam mais produtos biológicos, que a gente tenha uma visão, né, para os orgânicos, que a gente acolha essa parte
se não orgânico na sua totalidade, mas fazer um sistema organo-mineral para a gente poder potencializar a liberação dos nutrientes para as plantas. Maravilha. Mais uma vez, em nome aqui do projeto Agrocultura, hoje mais cultura do que nunca, porque foi informação pra caramba. Acho que vamos ter que assistir umas 3 vezes seguidas. E não foi nem 10% do que a gente poderia conversar, né? Mas o tempo urge, como diria o poeta, né? E com certeza nós iremos, e das próximas vezes a gente vai tentar ser mais específico para tratar bem sobre um tema, porque senão acabo me perdendo aqui com as perguntas. Tenho certeza que quem está assistindo vai ter aí milhares de perguntas e a gente vai repassando para você. O Jailton pode colocar lá na descrição quando for ao ar o teu Instagram também, para que haja essa interação, esse contato direto, se nos permite. Claro, vai ser muito bem-vindo. E Arilene, muitíssimo obrigado pela conversa, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E com certeza nós iremos nos ver mais vezes aqui no ar, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez, estou à disposição, né, para a gente trocar ideias e crescer cada vez mais, né, ver esse nosso campo aí produzindo com muita prosperidade. Se Deus quiser. Para você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Agrocultura, fica o nosso agradecimento. Pedimos que você nos siga, caso ainda não nos siga no Instagram e no YouTube, que nos siga, compartilhe com quem possa interessar e muito em breve traremos aí mais um episódio trazendo um assunto de extrema relevância para o nosso segmento agropecuário em geral. Um forte abraço para todos e até breve.